Bom dia, um feliz sábado para você. Estamos iniciando mais um programa da Escola Sabatina. E eu quero te convidar para que juntos possamos louvar o nome do nosso Deus com o hino de número 7 do nosso inário, Sejas Louvado. Louvemos ao Senhor. Que o nome do Senhor seja por nós louvado para todo o sempre. Vamos orar. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de começarmos mais um programa da Escola Sabatina. Fica conosco neste programa, é o que te pedimos e te agradecemos em seu nome. Amém. Todos os sábados, no programa da Escola Sabatina, nós temos aí relatos do Informativo Mundial das Missões. Para esse trimestre, o segundo trimestre de 2021, o excesso de nossas ofertas vão ajudar nos projetos desta divisão, a divisão interamericana. E eu tenho certeza que cada um de nós já está aí separando uma oferta especial para essa divisão, a divisão interamericana. Bom, vamos então assistir mais um vídeo do Informativo Mundial das Missões com o título Deus não erra. Informativo Mundial das Missões. Deus não erra. Cristal foi apelidada pelo próprio pai de feia. Era costume dele essas piadas sem graça e ninguém gostava. Cristal se sentia horrível com o apelido e mesmo que reclamasse, o pai afirmava que ela era a menina mais feia do mundo. As palavras do pai transformaram sua vida. Cristal começou a lutar contra a depressão e pensar em suicídio. Todos os dias ela ficava no espelho se analisando e achando defeitos no seu rosto e no seu corpo. Mas certo dia Cristal ouviu uma música que dizia:
lembre-se sempre de que você é linda, formada maravilhosamente por Deus. Ela pensou: se fico me menosprezando, então estou dizendo que Deus se enganou ao me criar. Cristal chorou e pediu perdão a Deus. Ela começou a se enxergar pelos olhos de Deus e sentiu alegria. Ela percebeu que ninguém podia tirar a alegria que vem de Deus. Se alguém lhe xingava, ela simplesmente ignorava. Ela passou a se alimentar direito e parou de ficar procurando defeitos em seu rosto ou corpo. Quando o pai lhe chamava de feia, ela se lembrava que Deus a criara e que não comete erros. Hoje, Cristal é líder de uma igreja adventista em Trinidad e Tobago e fala aos jovens sobre a beleza que Deus vê em cada um deles. Há 3 anos, as nossas ofertas construíram a Igreja da Universidade Adventista do Sul do Caribe, em Trinidad e Tobago. E neste trimestre iremos enviar nossas ofertas mais uma vez para essa universidade. Desta vez iremos construir um centro para treinar jovens missionários. Sejamos liberais. Eu e você, através das nossas ofertas, podemos fazer com que mais histórias como essa possam acontecer. Portanto, seja liberal nas ofertas para a escola sabatina. Vamos ouvir agora uma mensagem musical especial, a Saída Eficaz, com o Tom de Vida. A saída eficaz. Se um dia vires que as nuvens chegam, escurecem todo o viver, em meio à tempestade te sentires a perecer, não fiques tentando achar a saída, sozinho não vais encontrar, pois só Jesus te pode ajudar. Ele é o teu escudo, tua força e direção, e pede somente lugar em teu coração. Nossa vida e nossa paz é a única saída eficaz. Se um dia vires que pessoas chegam e querendo te perseguir, cometem engano e maldade, não se importam em te ferir. Não fiques tentando achar a saída, sozinho não vais encontrar, pois só Jesus te pode ajudar. Ele é o teu escudo, tua força e direção, e pede somente lugar em teu coração. Ele é o nosso tudo, nossa vida e nossa paz é a única saída. Ele é o teu escudo, tua força e direção, e pede somente lugar em teu coração. Ele é o nosso tudo, nossa vida e nossa paz é a única saída eficaz. A saída eficaz.
Impressionante, né? Essa música, ela creio eu, foi gravada pelo Tom de Vida antes desses garotos e meninas aí nascerem, né? E graças a Deus que a música, ou os músicos, ou os cantores adventistas se renovam, né? Cada geração. Nós temos aí cantores 20, 30 anos, 40 anos atrás, mas temos cantores aí, né, novinhos aí, de meses, de poucos anos, né? E esse grupo que acabou aí de cantar, com certeza, né? Como eu disse, creio que nem eram nascidos quando foi lançado essa música pelo Tom de Vida, né? Deus seja louvado, porque a música ainda continua, né? No gosto da igreja e principalmente dos jovens. Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, nós iremos iniciar a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Que Tu possas estar conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nós temos aí o título, né, da lição desta semana, para todas as gerações. Creio que você gostou muito da lição dessa semana, eu pelo menos gostei bastante da lição dessa semana, né? Temos aí o verso áureo, porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor, né? Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Que verso significativo, né? Será que também nós encontraremos, né, favor aos olhos do Senhor, né? Então, nós temos aí o resumo da semana, né? Então, em primeiro lugar, nós encontramos o que o pecado fez à criação, né? Quais eram as características de Noé, quais são os elementos da aliança com Noé, né? A graça foi revelada na aliança com Noé, né? O que a aliança que Deus fez com a humanidade depois do dilúvio ensina sobre seu amor universal por nós? Então aí está, né, o resuminho aí da semana, as perguntas, né, que com a graça de Deus nós iremos aí ir respondendo, né, conforme o andamento aí da recapitulação da lição desta semana. No domingo, então, né, começando com o domingo, nós temos aí o subtítulo, né? Não é de admirar, o princípio do pecado, melhor dizendo, o princípio do pecado, né? E é interessante, estou tomando agora a sua lição, eu estou aqui com a minha lição, pegue aí a sua lição também, né? E vamos recapitulá-la, porque ela foi realmente muito interessante, né? Então, a opinião de Deus no final da criação foi que tudo que ele fizera era muito bom. Agora, pense nesse muito bom do Senhor. Era o excelente, quer dizer, não temos uma expressão clara, né, humanamente falando, para dizer o que é o muito bom para o Senhor. É o excelentíssimo nosso, sei lá, não há palavras para descrever, né? Então, quando a criação saiu das mãos do Senhor, ele disse: o que eu criei aí foi muito bom, né? Aí o que aconteceu? Entrou o pecado, né? E acabou estragando tudo, né? As coisas, né, não eram muito boas depois agora do pecado. Infelizmente, né? A ordenada criação de Deus foi arruinada pelo pecado. A Bíblia mesmo diz que começou a crescer espinhos e cardos. Infelizmente, né? Depois do pecado, o sofrimento entrou tanto para a raça humana quanto para os animais, para toda a criação, né? E a rebelião, infelizmente, ela atingiu, né, proporções terríveis no dia de Noé. O mal consumia a humanidade, né? Embora a Bíblia não apresente muitos detalhes, as transgressões, né, e rebelião eram claramente algo que nem um Deus amoroso poderia, né, suportar ou tolerar, né? E agora se pergunta, né, como é que essas coisas se tornaram tão ruins e de uma forma tão rápida, né? Talvez não seja muito difícil encontrar
né, a resposta a esta questão, né? Quantas pessoas hoje, né, ao examinarem seus próprios pecados, né, não se perguntam o mesmo, né? Como as coisas ficaram extremamente ruins de modo tão rápido, né? E aí a lição de domingo nos traz aí vários versinhos que nos ajudam nessa infeliz escalada, né, da rebelião, do pecado, do afastamento de Deus. Por exemplo, Gênesis 3:6, né, fala sobre a tentação e a queda. Gênesis 3:11-13, o questionamento de Deus e a resposta de Eva. Gênesis 4, verso 5, né, Caim oferece oferta a Deus que não o agrada, não era aquilo que Deus estava pedindo, né? Gênesis 4, verso 8, né, o mais infeliz de tudo, né, Caim mata o seu próprio irmão Abel. Gênesis 4:19, né, Lameque toma para si 2 esposas, não era o propósito de Deus. O propósito de Deus é que o casamento fosse monogâmico, ou seja, só com uma esposa, só com um esposo, né, ou com um só cônjuge, né, e agora Lameque então toma para si 2 esposas, né? Gênesis 4:23, confissão de assassinato feito por Lameque, né? Gênesis 6:2, os homens cobiçam mulheres ímpias e tomam consumo de suas esposas. Gênesis capítulo 6, versos 5 e 11, né? O Senhor se arrepende de ter feito o homem. Então, houve um crescimento, um alastramento do pecado da iniquidade, né? Infelizmente, né? E esse resultado terrível teve uma causa. O pecado piorou progressivamente e essa é a sua tendência. O pecado não é como um corte ou uma ferida que possui, né, um processo inerente, né, de cura, né? Ao contrário, o pecado, se não for contido, multiplica-se de tal forma, né, que leva a pessoa à ruína e também à morte, né? E não é de admirar, e não ou melhor, não é preciso imaginar, né, a vida antes do dilúvio para ver esse princípio em fundamento. Ele existe também ao nosso redor hoje, né? E aí, não é de admirar que Deus odeia o pecado e que cedo ou mais tarde, o que vai acontecer? Deus vai exterminar com o pecado. Hoje as pessoas estão aí até pregando, né, que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, e Deus é amor. Não há nenhuma inverdade sobre isso. Deus é amor, mas Deus também é um Deus de justiça. E no tempo certo, Ele trará justiça, porque Ele há de exterminar o pecado desse mundo. E há de exterminar também os pecadores não arrependidos, ou seja, pecadores que tiveram a oportunidade de ouvir a voz de Deus, de ter o perdão de Deus, mas deliberadamente não aceitaram. Muito bem, na parte aí de segunda-feira, nós encontramos um pequeno subtítulo, né? Noé. Né? E é interessante a vida de Noé. Né? A Bíblia nos diz que Noé era um homem o quê? Justo. Ele também era um homem íntegro, né? E ele andava com Deus. Então ele era justo, ele era íntegro e ele andava com Deus. Ah, amados, se nós colocássemos isso também em nossa vida, tenho a certeza que nós alcançaríamos muito mais bênçãos dos céus. Por sermos homens e mulheres justos, por sermos íntegros e por andarmos com Deus, né? Evidentemente, Noé tinha um relacionamento, né, salvífico com o Senhor. Ele era alguém, né, em quem Deus podia operar, alguém que o ouvia, alguém que o obedecia, que confiava nele. Por essa razão, né, o Senhor foi capaz de usar Noé para cumprir os seus propósitos. Então, Noé, ele ouvia a voz de Deus, ele andava nos caminhos do Senhor, né? Ele confiava no Senhor. Então, Deus se utilizou desse servo
para poder fazer a obra que ele precisava fazer, né? Então, nós precisamos entender que por mais que Noé fosse íntegro e justo, ele ainda era o quê? Um pecador que necessitava do favor imerecido de Deus. Portanto, ele também necessitava da graça. Então, queridos, não há ninguém santo sem pecado nesta terra. O único que por aqui andou santo e sem pecado, e em tudo foi tentado, mas não pecou, foi Jesus. Os demais, em algum momento, né, tiveram suas vidas, né, manchadas pelo pecado. Por isso, queridos, que somente a graça do Senhor é que pode nos libertar, né, definitivamente do pecado. E quando ele voltar a esta terra e trazer para nós, né, a salvação eterna, então nós seremos livres do pecado para sempre, né? Interessante, né? Que lá em Gênesis capítulo 6, verso 8, ele nos ajuda a entender o relacionamento entre Noé e o Senhor, né? Era um relacionamento fundamentado na graça do Senhor, né? Muito bem, na parte aí de terça-feira, nós temos aí esse subtítulo, né? Aliança com Noé. E a lição aqui nos diz, aí no capítulo 6, verso 18, né? Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Então, Deus fez uma aliança com Noé e fez uma promessa para Noé. Noé, você vai entrar na arca, mas não somente você. Os seus filhos vão entrar, sua esposa vai entrar, e as mulheres dos teus filhos também vão entrar. Essa era a aliança de Noé, aliás, de Deus com Noé. E ele cumpriu. Mas essa aliança, queridos, também estava estabelecida para as outras pessoas, né? Durante 120 anos. E por que 120 anos, né? Porque, esses 120 anos representam uma geração inteira, né? Numa geração inteira foi pregado de que haveria de vir água sobre a terra e essa água destruiria o mundo. Mas aqueles que estivessem dentro da arca, esses seriam salvos. Parece que essa pregação é a mesma de hoje, né? Se prega que Jesus vai voltar, se prega que Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar. E quantas pessoas da nossa geração não querem nada com Deus, né? Olham, debocham, fazem-se de surdos. Então, o mesmo problema que havia lá no tempo de Noé também é hoje, né? Hoje comum, né? No entanto, existem mais elementos, diz aqui a lição, do que o inicialmente salta aos olhos. Em primeiro lugar, existe o elemento da obediência humana. Deus disse a Noé o quê? Que ele e sua família entrariam numa arca. Eles tinham que desempenhar a sua parte. E qual que era a parte, né? Eles tinham que construir aquela arca. E como é que eles iam construir uma arca? No meio, né, do nada, ou seja, longe da água, ou coisa parecida. Como assim? Mas eles tinham que fazer agora a parte deles, né? Então, por mais singular que seja essa situação específica, né, da aliança de Deus com Noé, vemos aqui a dinâmica fundamental entre Deus e o ser humano na aliança. Ao estabelecer sua aliança com Noé, Deus novamente mostrou a sua graça. Ele demonstrou que estava disposto a salvar o ser humano dos resultados dos seus pecados, né? Que texto maravilhoso, né? Deus novamente mostrou que sua graça. Ele demonstrou que estava o quê? Disposto a salvar o ser humano dos resultados do pecado. Interessante, né? E aqui vem uma analogia aí no finalzinho da lição, né? Considere, diz a lição, a seguinte analogia. Um homem cai de um barco no mar, em meio à tempestade. Alguém no convés diz que jogará uma boia salva-vidas amarrada em uma corda para trazê-lo para dentro do barco outra vez. O homem que está na água, no entanto, tem que concordar com sua parte do acordo, ou seja,
agarrar-se ao que lhe é providenciado. Disso se trata, em muitos aspectos, a aliança de Deus e da humanidade. Você quer ser salvo? A boia, né? A boia vai cair aí no mar, a corda vai estar aí, mas você precisa se agarrar à boia, você precisa se agarrar a esta corda. Isso faz parte, né, do acordo que vamos fazer para salvá-lo. Então, a mesma coisa Deus fez com a raça humana, né, quando ele enviou a Jesus Cristo para viver, salvar, né, morrer e finalmente ressuscitar para cada um de nós. A lição agora de quarta-feira vem como esse título, o sinal do arco-íris, né? E é interessante que vem o verso aí de Gênesis capítulo 9, versos 12 e 13. Deus disse: esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Interessante, queridos, que após o dilúvio, né, 150 dias ali presos, né, mas ao mesmo tempo salvos do dilúvio, Noé então consegue sair ali da arca, ele e a sua família, e ele agora vê algo maravilhoso no céu. Algo que nós conhecemos, né, como o arco-íris. E é uma coisa assim que chama a atenção de qualquer pessoa. Não passa desapercebido. Né? Qualquer pessoa que vê um arco-íris, né, ele para ver. Às vezes está até dirigindo, ele para o carro para ver. Agora, com a facilidade de tirarmos fotos, né, com o smartphone, a gente tem tirado fotos então de arco-íris. Então, o arco-íris sempre nos fascinou. E o arco-íris nada mais é do que uma aliança que Deus fez ali com Noé. Ele disse para Noé: olha, Noé, você está vendo esse arco-íris? Pois é, o arco-íris é uma aliança que eu estou fazendo com você, né, e com toda a humanidade. Eu prometo que jamais irei destruir a terra novamente com água. Essa foi a promessa, né, foi a aliança que Deus fez com Noé. Hoje os cientistas, né, eles mostram de uma forma científica, né, o que é o arco-íris e tudo, nós entendemos, né? Então, cientificamente, nós podemos entender, né, como é que se forma o arco-íris, né, esse fenômeno. Agora, não podemos jamais nos esquecer que esse arco-íris é um sinal, né? É uma aliança que Deus fez conosco. Né? E é interessante, né, que o Senhor disse que usaria o arco-íris como sinal da aliança para sempre. Né? E é interessante, né, diferentemente da aliança com Abraão ou da aliança do Sinai, não há nenhuma obrigação específica da parte dos que se beneficiaram da aliança. As palavras de Deus nesse verso são para todas as pessoas, para todos os seres vivos de todas as espécies, para as futuras gerações, para todos sempre. Né? A aliança que Deus fez com Noé ali e mostrou então o arco-íris. Né? E quando, como disse a vocês, quando a gente vê, né, o arco-íris, deve haver na nossa cabeça, né, a ideia de que foi uma aliança que Deus fez com o seu povo para todas as gerações, né? Para todo o sempre. Muito bem, vamos aí à parte então de quinta-feira, né? Vem o subtítulo aí, ficou somente Noé. E o versinho, né? Gênesis capítulo 7, verso 23, nos diz assim: assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. A gente fala muito da arca, né? A arca ela tem um simbolismo muito grande, né?
muito profundo, porque esta arca não foi construída sozinha por Noé e os seus filhos. Noé e seus filhos ajudaram a construir a arca, mas muita gente ajudou a construir a arca. Mas esses iam lá apenas, para, quem sabe, ganhar lá uns trocados, e nada mais. E por mais que eles vissem, a construção daquela arca e finalmente viram toda aquela arca construída, não passou pela cabeça deles, ou quem sabe passou, mas eles não levaram a sério, as palavras de Noé. Noé, cada prego que ele pregava naquela arca, era uma pregação. Olha, se arrependam, a arca vai ser o único meio de salvação. Aqueles que estiverem dentro da arca vão se salvar. Quem estiver fora vai perecer, vai morrer. E isso, como vos disse, cada prego que ele pregava. Mas, infelizmente, mesmo aqueles que ajudaram na construção da arca não acreditaram na palavra de Deus. Hoje não é diferente, Quantas e quantas pessoas ouvem da palavra de Deus, e muitas vezes caçoam da palavra de Deus. Ah, esse livro aí é antiquado. Esse livro já não tem mais valia. Isso é um fanatismo. Nós temos que pensar na ciência, nós temos que pensar nisso, naquilo outro. Agora, a Bíblia, isso é coisa antiga. Isso não serve mais para os nossos dias. Hoje estamos aí na era da internet. Não cabe mais, ficarmos dando bola para um livro tão antigo como a Bíblia. Mas esse livro, que dizem que é tão antigo, é um livro de salvação. É a nossa arca hoje. Então, quando você lê a Bíblia Sagrada, quando você coloca em prática os seus ensinamentos, você está procurando se salvar como Noé e seus filhos se salvaram dentro daquela arca. Então, é de suma importância que hoje eu pense dessa forma. Eu preciso ter uma comunhão com Deus, eu preciso crer na sua palavra, eu preciso crer que Jesus vai voltar a esta terra, e quando ele for voltar, tudo que ali está inserido no texto sagrado, que o mundo vai ser destruído, que os pecadores que não se arrependeram vão ser destruídos também, isso vai acontecer. Então, só serão salvos aqueles que crerem na palavra do Senhor. Então, volto a dizer, muitos poderiam, da época de Noé, muitos poderiam ter entrado na arca e ser salvados. Mas, infelizmente, não creram na palavra profética de Noé. E, infelizmente, acabaram perdendo as suas vidas. É interessante que, nesse verso, capítulo 7, verso 23 de Gênesis, aparece pela primeira vez essa palavra, o conceito de remanescente nas Escrituras, ou seja, aquilo que restou, aquilo que sobrou, o remanescente. E a palavra traduzida como ficou vem de outras palavras cujas formas no radical são usadas muitas vezes no Antigo Testamento para transmitir essa ideia de remanescente, ou seja, aquilo que sobrou. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento, as palavras de José para os seus irmãos, quando esses ficaram apavorados, pensando assim, agora que o nosso pai descobrir que José foi vendido e José colocar a sua mágoa agora para fora, ele vai nos matar e tudo. Então, José disse, não, fiquem tranquilos, que eu precisava vir à frente para preservar esse remanescente. Ou lá em Isaías 4, verso 3, nos diz, os estantes de Sião que ficaram em Jerusalém, aquele restolho, aquele pouquinho de gente. Lá em Isaías 11, 11, naquele dia o Senhor
tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo, né? O remanescente, aquele que sobrou. Então, nós encontramos aí, né, essa definição aí do remanescente. Então, na época do dilúvio, o Criador do mundo se tornou o juiz do mundo. Isso aqui é interessante, né? O juízo mundial que se aproximava levantou a seguinte questão: toda a vida na Terra, até mesmo a vida humana, deveria ser destruída? Senão, quem seriam os sobreviventes? Quem seriam, né, os remanescentes? Aquilo que sobraria. Quem seriam esses remanescentes? Nesse caso, os remanescentes foram quem? Noé e a sua família. No entanto, a salvação de Noé estava ligada a Deus através de uma aliança. E uma aliança que se originou e foi executada por um Deus de misericórdia e um Deus de graça. Eles sobreviveram somente por causa do que Deus havia feito por eles. Por mais importante tenha sido sua cooperação. Quaisquer que forem as obrigações da aliança de Noé, e não importando quão fielmente ele as executasse, sua única esperança estava na misericórdia de Deus. Então, queridos, na época do dilúvio, o Criador do mundo se tornou o quê? O juiz do mundo. Na época da vinda de Jesus, o Criador do mundo se tornará também o quê? O juiz do mundo. Muitas vezes, né, a gente não dá bola para essas coisas, ou as pessoas, né, não dão atenção, mas chegará esse dia e Deus há de ser juiz, né? Na parte aí, então, agora de sexta-feira, né, finalizando aí a recapitulação da nossa lição, ela nos diz aqui, e é um texto aí do Comentário Bíblico Adventista, no volume 1, página 255. Olha aqui, ó. O arco-íris, um fenômeno físico natural, era um símbolo apropriado da promessa de Deus de nunca mais destruir a terra por uma inundação. Uma vez que as condições climáticas da Terra seriam diferentes após o dilúvio, e que na maioria dos lugares do mundo a chuva tomaria o lugar do antigo orvalho que molhava o solo, era necessário algo para aquietar os temores humanos cada vez que a chuva começasse a cair. Então, aquilo criaria um trauma, né? Então, toda vez que chovesse, meu Deus, vai vir um dilúvio agora de novo. Não, Deus então faz a promessa do arco-íris. Não vou mais destruir a terra com água. A mente espiritual pode ver nos fenômenos naturais revelações que Deus faz de si mesmo. Assim, o arco-íris é uma evidência para o crente de que a chuva trará bênçãos e não destruição universal. Então, aí estava a aliança, a promessa de Deus para o seu povo. Então, as alianças de Deus com Noé foram as primeiras a ser discutidas na Bíblia. Elas demonstram seu interesse pela família humana e seu desejo de ter um relacionamento conosco. Deus reafirmou sua aliança com Noé e o compromisso dele com Deus o protegeu das apostasias e também salvou a sua família. Veja que importante, né? Foi esse momento especial da aliança de Deus com o seu povo. Queridos, nós chegamos ao final de mais uma recapitulação da lição da escola sabatina. Mas eu digo para você, Deus quer fazer uma aliança conosco. Deus quer fazer uma aliança com você. Da mesma forma como ele fez para Noé e fez essa aliança para salvar a ele e também a sua família, Deus quer também hoje fazer uma aliança com você para que você seja salvo e também a sua família. Que tal? Nesta manhã de sábado, você e eu dizermos a ele, olha, eu quero realmente fazer uma aliança com o meu Deus.
E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente, né? Muito bem, hoje à tarde, né, você já vai estar aí abrindo a sua lição, né, para essa nova lição com esse título, Uma Aliança Eterna, né? Não se esqueça, né, sábado à tarde, agora à tarde, você já pode fazer isso, né, abrir a sua lição, ter aí um novo estudo. Depois você pode então preencher o teu CRM, né? Aqueles que não estão indo na igreja, não estão respondendo lá nas suas unidades, né? Você pode responder através dos links, né? Que as secretárias, diretores de escola sabatina, professores de unidade estão enviando, né? Então, faça o teu CRM, é rapidinho e você vai estar colaborando para que cada vez mais a escola sabatina possa ser forte. Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, muito te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio do estudo que tivemos durante toda essa semana, o estudo sobre a aliança que Deus fez com o patriarca Noé. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor os salvou e, salvando a eles, o Senhor salvou a humanidade. Infelizmente, muitas pessoas tiveram a oportunidade de salvação, mas não quiseram ouvir a palavra de Deus. Hoje, da mesma forma, a promessa da vinda de Jesus deve estar no fundo do nosso coração e que possamos aceitar, ó Deus, essa mensagem e que possamos ser porta-vozes a outros que não conhecem essa mensagem, que ao ouvirem dos nossos lábios possam entregar o seu coração a Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por esse estudo, por essa escola sabatina, por esse sábado que o Senhor está nos concedendo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, tivemos então a oportunidade, né, de estudar a lição da escola sabatina, de louvar ao Senhor. Realmente foi uma bênção sem fim. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa estar com você nesse sábado e que, se Deus nos permitir, no próximo sábado, queremos estar juntos novamente para mais um estudo da lição da escola sabatina. Que Deus te abençoe e que você tenha um feliz sábado.